Perder dinheiro, contrair dívidas, muitas dívidas, mas ainda assim continuar apostando. Isso não é diversão, é uma doença. Tem nome: ludopatia. A ludopatia tem até classificação na Organização Mundial da Saúde. A OMS classifica como o terceiro vício mais comum no mundo, atrás só do álcool e do cigarro. Com o avanço das bets e dos chamados slot games, como o jogo do tigrinho, por exemplo, o risco do vício está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Por ano, 24 bilhões de reais são gastos em apostas online no Brasil. Isso representa 0,2% do PIB nacional. Com o vício nas apostas, caiu também o poder de compra e de consumo entre as famílias brasileiras, principalmente entre as mais pobres. Uma pesquisa de junho desse ano, 2024, revela que muitas famílias comprometeram o orçamento doméstico para manter o vício, deixando de comprar produtos essenciais como roupas, itens de mercado, produtos de higiene e remédios. Quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais uma edição da Atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Você deve ter percebido que eu tô um pouquinho rouca, mas a gente vai chegar com dignidade até o final desse episódio, porque aqui, todos os dias, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática e uma notícia importante do momento. A gente vai conversar hoje sobre a saúde mental, a saúde das pessoas, de maneira geral, da nossa sociedade, frente a toda essa regularização das bets e dos jogos de azar. Eu vou conversar com o psiquiatra Rodrigo Machado. Doutor Rodrigo, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Mas eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso poder estar participando de um programa tão ilustre como esse, ainda mais falando sobre uma temática tão relevante nos momentos atuais aí da nossa sociedade, né? A gente tem muito o que discutir a respeito disso, doutor Rodrigo. Eu quero começar, talvez, pelo básico. Como é que a gente consegue identificar a dependência nas pessoas? Então, a primeira coisa que eu acho é que nesse processo de regulamentação, muito tem se falado sobre, aparentemente, é uma autoidentificação, né? Então, a pessoa que está ali no jogo, que está fazendo esse processo nos aplicativos, ela deveria perceber que ela está exagerando. E eu acho isso um tanto quanto complexo, né? Porque você transfere a responsabilidade do indivíduo. Então, vamos lá, para a gente começar falando sobre como identificar essa dependência nos jogos. Exatamente, Gabriela. Você mencionou um ponto importante, porque quando você joga essa responsabilidade para o usuário, a gente a gente entende também que o usuário muitas vezes ele não tem a educação adequada sobre o tema. Ele não sabe nem identificar muitas vezes que aquilo é um jogo de azar, que aquilo pode gerar adicção, que aquilo pode gerar consequências tão graves na vida dele, né? Então, a gente não pode esquecer que qual é a população mais vulnerável, mais suscetível a qualquer tipo de dependência, quer seja ela química ou não química. São os estratos socioeconômicos mais desfavorecidos, então as pessoas mais pobres, com menor nível educacional. Então essas pessoas, elas têm uma carência de informação até para identificar o que é o jogo de azar e quais são os potenciais danos dele. Então como é que a gente vai entregar, não criar nenhuma rede de proteção para uma população que é tão desabastecida de informação, né, e simplesmente falar assim, olha, agora você se vira, se você entrou nesse jogo de azar aí, mesmo sem saber identificar que aquilo era um jogo de azar e ia ter consequências negativas, agora você que se vira com o seu adoecimento. Então é papel nosso, da sociedade, trazer informações de qualidade, educar a população acerca dos potenciais riscos e efeitos deletérios de tais comportamentos. Com certeza. E eu acho que é importante também, quando a gente fala sobre a identificação, a gente entender, né, que nessa época de discussões entre o governo e também instituições de saúde, né, e todas as questões, eu conversei até com uma pessoa que estava dentro ali da organização, né, do governo, de que existiria uma espécie de aviso dentro da plataforma, né, então
mecanismos. Seria esse um mecanismo, vamos dizer assim. Isso é o suficiente? Porque podem ser tomadas medidas mais firmes para coibir ou para impedir, por exemplo, já vi até entrevistas suas, Dr. Rodrigo, explicando que em outros países há, por exemplo, proibição do uso da plataforma à noite. Essa seria ali uma maneira, não que seria, enfim, resolveria todo o problema, mas que tipos de medidas mais firmes deveriam ser discutidas durante esse processo para que fosse regularizado de uma forma mais segura para esses usuários? O primeiro ponto mais importante, a gente deveria discutir tudo isso, né? Algo que não está sendo feito, né? Como foi bem levantado, se não me engano, numa reportagem da Folha, o governo conversou, teve mais de 200 rodas de discussões com as bets, e se não me engano, 5 discussões formais com instituições ou órgãos de fomento à saúde, né? 251 com setores de bets, desculpa te interromper que eu tenho esse dado aqui. 251 vezes com setores de bets, o governo se reuniu, e organismos de saúde só 5, é isso mesmo. Pois é, por exemplo, não constam ali dentro dessas 5, porque não foi realizada nenhuma conversa, por exemplo, com algum representante do nosso serviço, que é o Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo, uma referência na América Latina sobre o tema, né? Então, isso é muito preocupante. A gente vê que quando há essa desproporcionalidade, a gente tem que questionar quais são as reais intenções do governo, se não são intenções meramente financeiras, tributárias, né, para taxar e trazer recursos para o país. Só que a gente sabe que isso muitas vezes é um tiro no pé quando a gente fala em uma questão que tem impacto na saúde, né? Por quê? Porque a gente viu muito isso no tabaco. Por mais que, por exemplo, a gente tenha algo que venda, que traga muito retorno de impostos para o país, muitas vezes o custo para tratar um indivíduo que está adoecido, ele tem um impacto gigantesco na sociedade e no próprio governo, que às vezes não é uma conta que não fecha, entendeu? O usuário, quando a gente tem um aumento de adoecimento na população, isso é um custo formidável de custo de aparato na saúde para atender aquele paciente e tratar, custo em medicamentos e um custo de diminuição de produtividade em cima daquele indivíduo que ele poderia estar, se ele estivesse funcional e trabalhando, retornando para a economia da sociedade. Então, todos esses estudos e todas essas discussões em torno disso, infelizmente, elas não foram feitas. A gente está tendo a aprovação e a legalização dos jogos de azar em toque de caixa, enquanto o básico não foi feito, a lição de casa não foi feita, que é o quê? Entender quais os potenciais impactos disso na nossa nação. E até, assim, o buraco é tão profundo, eu tenho falado isso nas entrevistas, mas é algo tão catastrófico que a gente não tem nem uma noção de qual é o tamanho do buraco, porque os dados epidemiológicos de quantos indivíduos estão adoecidos, né, pelo jogo de azar, eles estão defasados já no Brasil. O último estudo feito, que foi pelo chefe do nosso ambulatório, o professor Hermano, foi feito com dados lá de 2007, 2008, né? Então o artigo foi publicado ali em 2010. Então a gente já está com mais de 14 anos, né, 16 anos de atraso nesses dados. Numa época, os dados desse estudo, eles são relacionados a uma época em que a gente não tinha essa difusão das bets esportivas, por exemplo. Então a gente está totalmente às cegas para entender qual é o cenário atual do problema, do ponto de vista de saúde, quiçá então discutir como é que vai ser o impacto disso. A gente não tem nem embasamento para conseguir dizer a partir de onde a gente está saindo, né, para dizer se o impacto vai ser negativo, vai aumentar ou não com essa legalização. Então é uma discussão bem complexa que a gente está tendo. E isso que você fala, doutor Rodrigo, é muito importante porque a gente não consegue entender também o quanto isso vai sobrecarregar o nosso sistema público de saúde, quanto que deveria ser projetado, né, quanto deveria ser investido para que a gente tenha medidas de prevenção e de tratamento também. Então, são muitos problemas aí. Até tem um estudo da USP apontando 2 milhões de viciados, né, em jogos de azar. É um estudo bastante recente que dá para a gente
gente trazer aqui para compor esse panorama que a gente está fazendo. Quais são, eu pergunto pela sua experiência nesses atendimentos, quais são os casos mais comuns que o senhor tem encontrado em consultórios, e quais são, normalmente, como é que a gente consegue identificar, aí não falando da pessoa, né, indivíduo que está jogando, mas sim pessoas do entorno, como é que elas conseguem identificar que existe talvez uma dependência? Olha, vamos por partes. Só fazendo um comentário sobre uma questão que você trouxe dos dados. Assim, se a gente for seguir os dados epidemiológicos, tem um estudo recente que foi publicado no The Lancet, que é uma das revistas mais importantes do mundo, que fala sobre um dado de prevalência de indivíduos adoecidos de 1,4% da população. Se a gente for seguir, achar que o Brasil está seguindo essa média, por exemplo, isso representa 3 milhões e 780 mil pessoas. Então a gente já tem, e em risco, a gente tem dados que esse mesmo estudo apontou 8,7% da população. O que seria em risco? Indivíduos que já estão com alguns problemas em relação a apostas, que podem estar trazendo sinais de que estão caminhando para um adoecimento. Então, são indivíduos que estão em vulnerabilidade, já estão em risco, 8,7% da população. Ou seja, é um problema de impacto gigantesco e, digo mais, um problema de impacto global. O mundo inteiro está tentando enfrentar esse problema e a gente está indo na contramão com a legalização. Infelizmente, também é uma questão que gera impacto econômico no mundo e muitos países, a maioria dos países trazem algum tipo de legalização ao jogo de azar, né? Mas, perdão, qual foi a segunda parte da sua pergunta que me fugiu? Sim, como é que a gente poderia, assim, pelos casos que o senhor atende, né, e pesquisa, quais são os casos mais comuns que o senhor tem encontrado dentro do consultório? Isso. Como que a gente identifica, então, como que esses pacientes chegam para a gente no atendimento? Então, infelizmente, como na maior parte das dependências, os pacientes eles chegam quando a situação está catastrófica. Porque um dos maiores mobilizadores dos seres humanos, um dos maiores elementos motivacionais para a mudança, infelizmente, são as perdas. Né? A gente está cheio de dívida, ou a esposa ameaçando, né, separar da gente. A gente vê bem isso até numa mudança que todo mundo passa, como por exemplo um momento que a gente quer emagrecer, por exemplo, que a gente subiu de peso e quer adotar um emagrecimento, a virada de chave muitas vezes vem para aquela calça apertada que a gente coloca e que a gente sente que não está mais fechando o botão, por exemplo. Parece besta, mas são esses elementos que pegam emocionalmente para a gente, que são esses elementos de perda que a gente tem, que são grandes viradas de chave. O nosso papel como profissional da área de saúde, eu sempre falo para os próprios pacientes que a gente tentar fazer com que esse fundo do poço não seja tão fundo, ou seja, fazer essa virada de chave e esse cair da ficha do paciente antes das consequências serem ainda maiores. Mas, infelizmente, os pacientes que chegam para a gente, eles já estão, na sua maioria, no processo de adoecimento, porque já chegou nessas situações catastróficas, e isso é um contínuo, é um processo, é um espectro que ocorre de adoecimento. Então, nessa linha do tempo do contato com o jogo de azar, essa pessoa ela vai começando a pouco apresentar esses sinais. E isso ocorre até por um padrão que vai ocorrendo gradativamente de modificação do funcionamento das vias do cérebro, frente a essa exposição reiterada e recorrente ao comportamento em questão, no caso, o jogo de azar. Isso vai modificando o funcionamento do cérebro, e aí o indivíduo adoecido ele passa então a ter algumas mudanças no comportamento, como a perda de controle frente àquele comportamento. Então ele planejava fazer só uma aposta, e a hora que viu, ele gastou tudo que tinha, ou ficou horas apostando, né? Então essa sensação de perda de controle, ela é claramente presente, um elemento central de todas as dependências, e o chamado prejuízo funcional, que é quando desse indivíduo ele começa a ter consequências diretas, negativas, em múltiplas esferas da vida, em decorrência desse comportamento. Eu passo a me distanciar de amigos, a ter um estreitamento do meu leque social, eu passo a ter uma queda de desempenho no trabalho, meu rendimento cai, ou eu sou demitido, eu passo a acumular dívidas, pego dinheiro com a agiota, falta comida na mesa de casa porque eu gastei com o jogo de azar. Então as consequências elas vão se esbarrando e acometendo os pilares fundamentais aí da vida. Eu quero também aproveitar que a gente está falando sobre essa questão e
perguntar a respeito de tratamento, né? Como é que funciona o tratamento. E mais do que isso, se tem como... Existe algum tipo de comportamento para saber quem tem mais vulnerabilidade, algum fator de risco, um comportamento aditivo, né, que eu tô falando. Gabriela, isso é uma questão assim que a gente tenta muito identificar. Isso a gente chama na ciência de biomarcadores. Então, será que existe algum elemento físico, químico, comportamental que é uma grande dica de que aquela pessoa ela vai adoecer no futuro? Então, a gente está na busca de achar esses biomarcadores, mas isso é muito difícil, a gente ainda está engatinhando. Então, a gente tem algumas dicas, né, de fatores de riscos que podem estar em volta daquela pessoa e elementos que podem aumentar o risco de adoecimento, mas que não são determinantes. Então é muito difícil a gente saber quem vai ser aquela pessoa que vai atravessar aquela linha divisória invisível, né, do uso saudável para o adoecimento, mas a gente sabe que, por exemplo, quando aquela pessoa tem histórico na família de dependência, mesmo que não seja de jogo de azar, por exemplo, de álcool, até substâncias químicas, isso aumenta a vulnerabilidade dela. Como eu falei, estratos socioeconômicos mais baixos também são populações que estão em maior vulnerabilidade. Então tem uma série de fatores, mas eles não são determinantes, por isso que é muito difícil, a gente não consegue agir preemptivamente, sabendo que é aquela população e prevenindo ela de acessar. E por isso que é tão importante um investimento na educação, em fornecer educação de qualidade para a população do que é o jogo de azar, suas consequências, para prevenir esse acesso. Isso foi muito bem feito, um exemplo clássico do quão bem feito foi ali no tabagismo, né? Quando a gente teve toda aquela mobilização, em especial no estado de São Paulo, né, de campanhas, da gente começar a colocar as consequências direto no maço, isso trouxe uma educação para a população e reduziu o índice de adoecimento e o índice de uso, consequentemente, do tabaco. Quanto à questão do tratamento que você mencionou, quando esse indivíduo chega adoecido, é importante um tratamento, uma abordagem que a gente chama de multidisciplinar. Então, vários profissionais trabalhando junto com aquele paciente e com seus familiares em prol da recuperação. Então, a gente tem o apoio de psiquiatras, de psicólogos, às vezes de terapia ocupacional, a gente tem profissionais que vão fazer aconselhamento financeiro para ajudar esse indivíduo a reorganizar as dívidas e tentar sanar ali, resolver os problemas financeiros que o jogo de azar gerou. E muitos desses indivíduos, eles chegam com a presença do que a gente chama de comorbidades, que são doenças que podem caminhar junto com o jogo de azar ou até doenças que apareceram por consequência do jogo de azar, como depressão, ansiedade. Esses indivíduos eles estão em muita vulnerabilidade e eles têm maior índice até de suicídio, essa população, né, por conta da própria depressão comorbida e pelas consequências severas aí do jogo de azar. Eu também queria acrescentar, né, já que a gente estava falando aqui de pessoas mais pobres, porque 1/3 dos apostadores, segundo informações que a gente tem, está endividado ou então com nome sujo, então há prejuízos que são maiores entre os mais pobres. Isso é muito importante quando a gente está falando a respeito desse assunto. Doutor Rodrigo, que medidas que seriam mais importantes na sua avaliação, já que a regulamentação está acontecendo, de que para esse processo acontecer talvez de uma forma mais segura, a gente falou aqui sobre sobrecarregar o SUS, então que medidas implementadas de imediato, além dessas que você já falou, por exemplo, de ter uma divulgação e deu até o exemplo do tabagismo, que eu acho que é muito bom para a gente entender de forma didática como é que isso poderia chegar nas pessoas. O Ministério da Fazenda diz que tem medidas educativas que estão para chegar, né, estão para ser feitas, estão em processo e que vão estar na agenda a partir de janeiro. O senhor avalia isso como uma demora? Isso está sendo entregue a contento? Porque cada vez mais, aonde a gente vai, tem propaganda para bet, influenciadores divulgando, né, jogos, enfim, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com propagandas de bets e está sendo feito alguma medida a contento para proteger essas pessoas? Não, eu acho que está muito aquém do necessário. Essa discussão, como ela nem passou próxima, né, da área da saúde, as medidas, algumas delas são totalmente questionáveis, né? Então acho que deveria ter uma abertura antes da aprovação, ali, uma abertura mesmo, expansão do leque de discussão para medidas que a gente acredita que sejam mais eficazes do ponto de vista de saúde.
um exemplo, como você mencionou no começo da nossa conversa, sobre medidas que já deram certo lá fora, né? A gente pode trazer como pesquisadores para o governo, a gente está totalmente à disposição para isso, o que funcionou lá fora. Será que não poderia ser adotado aqui? Então, por exemplo, a gente sabe que a questão das apostas noturnas, por exemplo, o perfil do apostador que está apostando de madrugada, ele tende a ser um apostador compulsivo, que já está com algum problema. Então, tem países que bloqueiam o acesso a servidores, obrigam as bets a desligarem os servidores durante o período da madrugada, né? Se entendem que o perfil do adoecido está ali, você vai dificultando um pouco o acesso. Outra questão é você limitar o quanto que a pessoa vai gastar em apostas a partir da declaração de imposto de renda dele. Se você tem um cruzamento de dados do governo, da Receita Federal, quanto que aquele indivíduo declara como renda, e cada bet tem que fornecer ali a base de jogo de apostadores, né, e o quanto que ele está apostando, você consegue criar um limite de teto para o apostador. Então, por exemplo, olha, se você declara uma renda tal, você só vai poder apostar 10% dessa renda, porque senão, mais do que isso, não é saudável para você e você está impactando na sua renda familiar. Então é uma medida, por exemplo, que a Holanda adotou e que parece ser muito interessante, é complexa, é difícil de ser aplicada, mas você não está proibindo aquele comportamento, no caso de apostar, mas você está colocando uma forma bastante rígida para isso não trazer um impacto reverso na economia, né, desse indivíduo se endividar e ficar disfuncional e deixar de contribuir para a própria economia do país. Então tem várias medidas que poderiam ser discutidas, mas infelizmente a gente não está vendo esse movimento. E a dependência, né, em jogos de azar, eu acho, doutor Rodrigo, pelo histórico que a gente tem, normalmente a gente tem essa imagem, né, das pessoas indo até cassinos ou então em estabelecimentos de bingo e tudo mais. E agora isso mudou assim completamente. A gente tem essa relação muito direta com a tecnologia, com o celular. É velado, né, essa facilidade que a pessoa tem para conseguir ter acesso a esses aplicativos. Então, como que isso mudou o comportamento das pessoas? Isso amplifica muito mais o risco que a gente corre, né? Exatamente, não, o perfil do jogador ele está mudando e o perfil do jogo ele está mudando, né? Então, quando a gente lembra do jogo de azar quando ele era legalizado lá atrás, a gente lembra daqueles grandes cassinos que eram em regiões nobres, por exemplo, da capital aqui de São Paulo, né? Então, e o perfil do jogador era um perfil de nível socioeconômico mais elevado, alguém que tinha dinheiro ali, que tinha uma renda alta, né? Hoje em dia, o perfil é muito menos de uma aposta física, presencial, nos tradicionais cassinos, né? A gente pode falar que eles não existem ainda, mas a gente sabe, oficialmente não existem, mas tem muito cassino ilegal. São Paulo é um exemplo disso, é disseminado a quantidade de cassinos ilegais de São Paulo. Mas o que predomina são as apostas online, né? Em especial as bets esportivas. Por quê? Porque a gente passou a ter cassinos no alcance da palma da mão aqui no nosso smartphone, né? Eles se remodelaram e têm um acesso e uma abrangência, né, nacional. O smartphone é amplamente difundido em toda a população, independente do nível e do extrato socioeconômico. E aí, os jogos de azar, né, ali as grandes plataformas de jogos de azar, elas também se modificaram. Esse jogo de azar ele passou a incorporar elementos advindos dos games, os tradicionais games, né, de videogame que as crianças jogam. Eles entenderam que eles poderiam puxar alguns elementos ali advindos dos tradicionais games, deixando aquele jogo de azar mais sedutor, inclusive mais sedutor para quem? Para os mais jovens. Então a gente está vendo uma população mais jovem, adoecida, e com esse predomínio, assim, de todas as modalidades de jogos de azar, as bets, elas são as mais preocupantes. Sem dúvida, doutor, eu também, aproveitando aqui, enquanto a gente estava comentando, tem um estudo até do Itaú, né, que é um banco estimando perdas, Isso. falando aqui dos brasileiros, né, de 24 bilhões de reais em apostas online por ano. Isso, a gente está falando aqui de dados entre junho de 23 e de 2024, e isso também depois de terem gastado 68 bilhões em jogos e taxas. Então, a gente ainda acha que vai ver
a gente não tem ideia, na verdade, né, de qual vai ser o tamanho do endividamento, do quanto isso vai afetar as famílias brasileiras. Então, acho que é muito importante a gente ter essa conversa aqui para começo de discussão, já que essa discussão não está sendo feita ainda a contento, né, como você trouxe, doutor. Quero te agradecer e pode ficar à vontade para concluir. Não, agradeço, exatamente isso. Eu agradecer pela oportunidade de vocês estarem trazendo à tona isso. Assim, eu fico muito feliz que finalmente os grandes veículos de mídia eles estão começando a se movimentar para discutir isso. Ainda, assim, a gente vê os grandes veículos, eles têm o rabo preso, porque a gente viu a notícia recente do quanto grandes veículos estão se movimentando para ter suas próprias bets. Então, eles querem, muitas vezes, eles trazem à tona esse tema que tem que ser falado, porque é o tema do momento, mas ainda com muito dedos. A gente tem que tomar cuidado até com o tipo de informação que chega para a gente pelos veículos. Então, medidas como essa que vocês estão fazendo aqui, de estarem trazendo essa conscientização e abrindo um canal de comunicação para as coisas serem faladas às claras em relação às apostas, é extremamente louvável e deve ser reconhecido e valorizado dentro dos veículos das mídias. É fundamental essa discussão. Doutor, quero muito agradecer aqui. Foram informações muito, muito importantes para a gente ficar alerta, para a gente poder também estar de olho, né? Assim, claro que individualizar é importante que isso não seja feito, mas para a gente poder também cuidar, né, das pessoas e cuidar para que isso não seja ainda mais grave do que já é. Dr. Rodrigo Machado é psiquiatra. Quero agradecer sua presença aqui no Em Detalhes. Seja sempre muito bem-vindo, Rodrigo. Legal, muito obrigado, Gabriela. Uma boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Falando aqui sobre as bets, a gente está fazendo uma série documental aqui no ICL justamente a respeito disso, que é a Bets Apostas Online, para trazer à tona essas questões todas que a gente conversou aqui no Em Detalhes agora, e sobre como tudo isso é escondido, como essas plataformas operam, como as famílias estão sendo duramente afetadas emocionalmente, financeiramente, são muitas camadas, né? Um documentário aqui que a gente está trazendo no ICL para trazer esses esquemas também de corrupção, de manipulação de resultados, legalização das apostas também, em como elas se relacionam, inclusive com o crime organizado. Muita gente não quis dar entrevista, nossa equipe foi atrás de jogador, influenciador, patrocinado por empresa de aposta também, empresários desse ramo, presidente de clube, enfim, toda essa galera, mas não quiseram dar entrevista pra gente e o ICL fez uma série investigativa a respeito disso. O ICL está trazendo, então, vai revelar como é que as bets funcionam. Para você assistir o nosso documentário, você pode garantir uma espécie de ingresso online. Você já fez outras vezes aqui a sessão de cinema junto com a gente. Então, a gente vai lançar o nosso original com uma exibição do primeiro episódio na íntegra, também em trechos inéditos. Você se inscreve em detalhesicl.com.br para poder participar, para poder assistir. Vai ser online, gratuito. Essa série tem participação do Eduardo Moreira, do Juca Kfouri, do Ronaldo Couto, da Roberta Garcia e também da Mili Lacombe. Então vai ser agora no dia 19, que é essa quinta-feira agora, para você poder acompanhar essa discussão a respeito das bets. Não perde, 8 horas da noite, ao vivo, mas você tem que fazer a sua inscrição. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Compartilha esse episódio com outras pessoas também, ele é importantíssimo, como você viu aqui, o impacto é muito grande e também a gente tem que fazer circular essas informações de segurança para as pessoas que estão acessando essas plataformas todas. A gente volta amanhã às 10h30 da manhã, agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e à noite, 6 horas da noite, o ICL Notícias segunda edição. Lembrando, você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tchau, tchau. Fala, turma, é amanhã que a gente vai lançar nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Ninguém pode perder. É uma série documental que traz denúncias que vão abalar a estrutura desse mercado. Uma doença que tomou conta do país e só o ICL tem coragem de enfrentar.
Se você já se inscreveu, fica atento, que amanhã você vai receber um e-mail com o link para poder assistir. Se você não se inscreveu ainda, é agora a hora, é de graça poder assistir. Clica no link aqui embaixo para você poder assistir e se inscrever. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Um abraço e até amanhã.